Fala, vencedores! Neto Avivo aqui com vocês, projeto Transforme 40 dias, chegamos aí no 32º dia e vamos falar como destravar, desbloquear e desenrolar toda a sua vida. Você já percebeu que muitas das vezes a vida das pessoas estão travadas, muitas são as pessoas que estão com a mente bloqueada, quantas são as pessoas que falam assim, nossa, a vida do fulano está toda enrolada. E isso não é o que você quer para a sua vida. Isso não é o que você almeja para você. Então, nesse vídeo, nós vamos falar como você vai conseguir destravar, desbloquear e desenrolar toda a sua vida. E olha, eu acredito, você pode, você vai conseguir. Vamos juntos? Bom, como podemos então fazer isso? Bem, antes de mais nada, você que está aqui novo ou nova no nosso canal, que bom que você está aqui. O projeto Transforme 40 dias tem um propósito de transformar a mente, o corpo e a vida em todas as áreas. E se você está novo aqui, eu peço que você curta, que você compartilhe, que você deixe o seu comentário do que você está achando, tudo bem? Que você possa se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos. Nós estamos no 32º dia. Então tem 31 dias para trás, você pode assistir na playlist todos os vídeos, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E você que já está com a gente, vamos juntos até o fim, estamos chegando lá, até o 40º, até o dia 40, né? Então vamos juntos e eu tenho certeza que a vitória é nossa, a vitória é daqueles que perseveram, certo? Vamos lá, 32º dia, como destravar, como desbloquear e desenrolar toda a vida, né? Vamos analisar do seguinte propósito: o que tem travado a sua vida, né? Quando você pensa em travar, né? O que é travar? Muitas são as pessoas que vivem uma vida travada devido a uma situação. Eu acredito que a situação é o que trava muito a vida das pessoas, né? Tem gente que fica até com o corpo todo travado. O que é bloquear? Muitas são as pessoas que têm a mente bloqueada. Bloqueada por quê? Por causa da condição. A pessoa colocou na cabeça dela que ela não tem condição, que não é para ela, que não tem jeito. Isso, gente, gera bloqueios. Muitas são as pessoas que não alcançam os seus objetivos, que não vai para frente, porque estão totalmente travadas, totalmente bloqueadas. E o resultado disso é o quê? É uma vida aquém do que ela desejaria. Aí a vida fica como? Toda enrolada. Você já viu aquela pessoa que fala assim, poxa, fulano está todo enrolado. E o que enrola? O que faz a vida da pessoa ficar bagunçada, enrolada? Bom, basicamente, a acomodação é uma, o desânimo é outra coisa, a desorganização é outra coisa, e tudo isso é um resultado desses componentes que nós falamos juntos. Mas vamos lá, vamos falar dessas três coisas, tá? Travar, bloquear, enrolar, dentro desse cenário que eu falei para vocês. Primeiro, o que mais trava a vida das pessoas? O que mais trava a vida das pessoas? Vamos falar três coisas principais. Bom, eu acredito que o que mais trava a vida da pessoa é a situação. Situação. Muitas das vezes as pessoas, elas se limitam, elas se travam por causa da situação. Ela fala, olha, não dá. O que a situação fala? Às vezes do ambiente, fala de pessoas, de fatos. Aquela é a situação que ela vive, né? Então, muitas são as pessoas que são travadas devido à situação em que ela está. A situação, por exemplo, a situação de estar desempregado, né? A tua situação é desempregado, a tua situação é endividado, né? Você não é desempregado, você está situação, entendeu? Então, toda a situação, tem situações que você pode
que você pode mudar e tem situações que fogem do seu controle e você precisa entender para você não ficar frustrado, tá bom? Outra coisa que trava muito a vida das pessoas, é uma das coisas que também mais trava, são os traumas. Alguma coisa do passado, algo que aconteceu e a pessoa trava. Vamos dar outro exemplo. A pessoa sofreu um pequeno acidente de carro e aquela situação, aquele trauma, faz com que ela nunca mais queira nem dirigir, né? Ou viajar. Tem pessoas que não viajam porque eu posso sofrer e tal, e fica com aquele trauma. Isso trava a pessoa. Outra coisa que trava muitas pessoas, esse é o grande vilão, é o medo. O medo. O medo, ele já tem esse gatilho mesmo de travar, né? De ver se a pessoa vai estar em perigo. Mas muitas são as pessoas que têm esse medo aguçado, ela tem medo de tudo. Tudo para ela vai dar errado, tudo para ela não vai dar certo. Ela vive num constante medo. Então ela vive constantemente travada, tá bom? Vamos falar agora 3 coisas que bloqueiam a mente das pessoas, logo também toda a sua vida. Primeira coisa que mais bloqueia a vida das pessoas é a tal da condição. Condição. Quantas são as pessoas que vivem pensando se tem ou não tem condição? Deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Você não tem que viver de condição. Você não tem que ficar olhando, eu tenho condição, eu não tenho. Não. Se você colocar dentro de você, qualquer coisa você é capaz. Você é capaz. Mas se você ficar olhando para a sua condição, se você ficar olhando para o momento, você não sai do lugar. Você fica bloqueado. Quantas são as pessoas que têm a mente bloqueada por causa da condição? A condição, tá? Segunda coisa que bloqueia muito a vida das pessoas e faz com que a vida dela fique ali fora do padrão que ela desejaria, são as crenças limitantes. Crenças limitantes. Muitas são as pessoas que têm crenças. O que são crenças limitantes, Neto? Ensinamentos que nós recebemos ou que nós acabamos absorvendo ao longo da vida que nos limitam. Por exemplo, eu não posso isso. Isso é para uma pessoa rica. Isso não é para mim. Ou, sabe, vários tipos de crenças limitantes e que às vezes acabam trazendo para ela um estado de condição, tá bom? E terceira coisa que bloqueia muito a mente das pessoas e a vida das pessoas no geral é a dúvida. Dúvida. A pessoa com dúvida, a pessoa que tem dúvida, ela não consegue tomar atitudes. Quando toma atitudes é sempre com aquele receio de estar tudo errado, Então a dúvida é uma das mais piores coisas para travar a vida da pessoa. Acho que a dúvida e o medo são até gêmeos, Porque eles atrapalham muito a vida da pessoa. Tanto que a gente fala travar, bloquear, parece a mesma coisa. Mas para que você possa entender, umas vezes tem uma ação diretamente em você, outra tem uma ação em relação a você. Vou dar um exemplo. Você está no seu carro. Você está no seu carro e o seu carro travou. Travou porque ele teve um problema ali na peça. Então, ele travou. Travou no meio da rua. Agora você está nessa mesma rua e o seu carro parou porque colocaram um bloqueio lá. Bloquearam a rua. Então, é alguma coisa, às vezes, assim, em sua volta. Então, bloqueio, trava, tá? Para você entender. E terceira coisa que nós vamos falar é o que mais faz com que a vida da pessoa venha ficar enrolada. O que mais tem ali o poder de enrolar a vida das pessoas. Uma das coisas que mais faz com que a sua vida venha ficar enrolada é a acomodação. É a pessoa se acomodar. É a pessoa, vamos dizer assim, se conformar com algo, ou com uma situação, ou uma condição, tá? Veja que faz relação, a pessoa se acomoda e ali ela para. Ou é
ela fica sempre procrastinando, sempre falando, amanhã eu vou fazer, ela não consegue sair daquela zona de conforto. Então, a acomodação é um dos principais motivos da pessoa ficar com a vida enrolada. A segunda coisa é a desorganização, tá? Que é a falta de planejamento, falta de um objetivo claro de vida, tá? Falta de meta, falta de atitude, a pessoa bagunça, a pessoa desorganizada faz a vida dela ficar o quê? Toda enrolada, financeiramente, no trabalho, em vários aspectos. Então, outra coisa que faz a vida da pessoa ficar toda enrolada é a desorganização, tá? E terceira coisa que faz com que a vida da pessoa venha ficar enrolada, né? Atrasada, é o tal do desânimo, ou desânimo coisa ruim. A pessoa começa a desanimar, ela desanima, e aí ela já... Tem gente que com desânimo, ela nem toma banho direito, ela não arruma a casa mais, né? Coisa dela fica toda enrolada. Ela não foca em pagar suas contas. E o desânimo, ele tem um poder tanto de paralisar a vida da pessoa, de enrolar a vida da pessoa, como de levar a pessoa para a tristeza, que leva a pessoa para uma ansiedade, que leva a pessoa para uma depressão. E isso não é um caminho bom. Então, falei aqui para você entender. Nós queremos que você possa destravar, que você possa desbloquear e que você possa desenrolar toda a sua vida. Destravar o seu corpo todo, suas ações, desbloquear a sua mente e desenrolar a sua vida, né? Lembra do nosso propósito, projeto? Bom, você que está gostando, se isso que eu estou falando faz sentido, deixa um comentário, escreve pra gente. Vai nas nossas redes sociais, né? Tua Viva, Facebook, Twitter, Instagram. Veja lá a gente, continue essa jornada com a gente lá. Deixe seus comentários, é importante. O seu feedback para mim é muito, muito importante. Então, gente, para que você possa desbloquear, destravar e desenrolar a sua vida, é preciso que você saia da situação, da condição e da acomodação. Mas você fala assim, mas como que eu faço? Como que eu faço para mudar? Como que eu faço para mudar tudo isso? Bom, vamos analisar um texto, vamos analisar uma pessoa que passou por isso, de certa forma. Você tem a sua história, existem várias histórias, vamos analisar uma história para que a gente possa ter um aprendizado, para que a gente possa praticar na nossa vida, na sua vida. Vamos lá? Um texto bíblico, Josué capítulo 1, versículo 1, nos conta a história do grande guerreiro, podemos dizer assim, chamado Josué, que num dado momento da sua vida ele ficou travado, bloqueado e enrolado ali totalmente, conforme nós falamos, que é o propósito que você venha destravar, desbloquear e desenrolar a sua vida. Isso aconteceu com Josué. E como aconteceu? Bom, se você não conhece a história de Josué, você pode procurar, se você tiver acesso à Bíblia no próprio celular, você pode conseguir. Josué capítulo 1, leia do versículo 1 ao 10, ou leia o capítulo todo, vai te ajudar bastante você ter um entendimento, tá? Mas basicamente, para que você possa entender toda a história, Josué, ele nasce no Egito, Josué é escravo, tá? Toda a família de Josué era escravo. Na verdade, o povo já estava vivendo uma escravidão de mais de 400 anos. E dentro desse contexto, Josué nasce. Josué nasce escravo e então surge, depois de um tempo, a figura de Moisés. Moisés começa a pregoar, a falar da liberdade de tirar o povo do Egito. E havia sempre no ar, entre o povo, o comentário de uma terra prometida, de um lugar que emanava leite e mel. Então Moisés surge dizendo, eu vou tirar o povo do ponto A, escravidão, e eu vou levar para o ponto B, que é a terra prometida. Ó, ponto A para o ponto B. Josué abraça esse projeto, passa a ser auxiliar de Moisés e vão trabalhando. Depois de certo luta, esforço, Moisés consegue com que Faraó permita que o povo vá,
Então o povo vai para o deserto, vai em caminho da terra prometida, sai do Egito. É um primeiro momento. Só que o povo fica durante 40 anos vagando pelo deserto. Quando o povo se aproxima, está bem próximo da terra prometida, precisando apenas atravessar ali o Rio Jordão, né, e já estava muito próximo da terra prometida, o que acontece? Moisés morre. Se na cabeça de Josué e de todo o povo, com Moisés, já era uma missão quase impossível, sem Moisés, praticamente sem chance. Então, Moisés morre, Josué fica totalmente abalado, travado, né, bloqueado, né, paralisado, enrolado, desanimado, enfim, totalmente frustrado. E esse é o contexto que acontece com Josué. E o que acontece com Josué, que está relatado na Bíblia, é o que acontece com muitas pessoas, é o que pode estar acontecendo com você, é o que pode acontecer com qualquer pessoa. A pessoa fica travada, às vezes por uma situação, ela fica travada por algo que traz medo para ela, a pessoa fica bloqueada por causa de uma condição, por causa de uma dúvida, e ela fica enrolada por causa do desânimo, da acomodação. Foi o que aconteceu com Josué, tá? Então, você não é o único, não é só com você que acontece. Você vê, eles vinham uma história boa, daqui a pouco piorou. Muitas das vezes você fala assim, nossa, quando parece que vai melhorar, piora. Mas eu tenho notícia boa para você. Tudo que você passa na vida, você pode usar ao seu favor, tá? Para você melhorar, para você evoluir, para você crescer, para você usar de experiência, porque a experiência conta muito para que a gente possa ter vitórias. E foi o que aconteceu, tá, com Josué. Para que a gente então resuma a história, a gente volte para o contexto sobre destravar, desbloquear. A Bíblia relata que Deus aparece a Josué e fala para que ele tome atitude, para que ele venha se posicionar. E basicamente, os conselhos de Deus é o que vão fazer com que ele venha destravar, desbloquear e desenrolar a vida dele e a vida de todos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu falar para você desses 3 conselhos importantes, tá? Primeiro, naquela situação, né, primeira coisa que você precisa fazer para mudar, para destravar, para desbloquear, para desenrolar a vida. Primeira coisa, vamos lá. Primeiro, parar de ver a situação, mudar a forma que você está vendo a situação. Não veja daquele ponto que não tem jeito. Exemplo, Deus diz para Josué, meu servo Moisés é morto. Tá? Isso é uma situação que não volta. Lembra que eu falei lá no começo sobre a situação? Existem situações que você pode mudar. Existem situações que você precisa encarar e seguir em frente. Tá bom? Não adianta ficar paralisado naquela situação, travado naquela situação. Moisés é morto. Ponto. Agora, isso é uma coisa que não muda. Então, aquilo que sai do seu controle, você tem que observar para seguir em frente, tá certo? Então, parar de ver aquela situação, né? O que passou, passou. É hora de seguir em frente, tá? Então, primeiro, para mudar, tem que mudar a forma de ver a situação. Tem que enfrentar o medo. O medo é importante. Segundo, é importantíssimo, tá? Não viver de condição. Você não tem que viver de condição. Josué achava que ele não tinha condição de conduzir aquele povo. Josué sentia que ele não tinha condição. Estava com o coração dele cheio de dúvida. Outro conselho que Deus diz para Josué: levanta-te, levanta-te, se posiciona, toma a posição da sua vida. Você é homem, você é mulher, toma posição, saia da condição, não viva de condição, tá? Você pode. Para de botar na tua cabeça, a minha condição é de ganhar R$1.000 por mês, R$2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Você não tem isso. Você tem condição de ganhar aquilo
que você acreditar. E eu acredito que você pode muito mais. Tá certo? Então, esse é o segundo conselho. Levanta-te. Para de viver nessa condição. Acredite. Se posicione, põe de pé. Quando você vê uma pessoa ali, a pessoa está deitada ou porque ela está descansando ou porque ela está doente. Se levanta, tá bom? Saia da condição, dessa condição. A condição você pode mudar, sim. Você pode mudar toda a condição, tá? Vencer a dúvida. Então, é importantíssimo para você desbloquear, tá bom? Desbloquear é você parar de olhar a situação, vencer essas crenças limitantes, vencer a condição, tá? Sair das crenças limitantes. E terceiro, conselho de Deus, ele diz agora, não é amanhã, depois, sabe? Você tem que parar de procrastinar, sair da zona de conforto, sair da acomodação, do desânimo. Agora. Ah, tá bom, Deus, amanhã eu vou fazer. Tá? Não é amanhã, Josué. Agora. Agora. O que você tem que fazer, você tem que começar agora. Fazendo um planejamento, organizando a sua vida, sabe? Falar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vejo pessoas que falam assim, ah, eu não tive condição de estudar. Estuda agora. Ah, eu não tive condição de aprender isso. Aprende agora. Agora. O conselho de Deus para Josué foi agora. Então, Moisés, meu servo, é morto. Para de pensar nisso. Se levanta agora. Então, gente, é isso que você precisa fazer. E Josué, ouvindo a Deus, fez. E a vida dele mudou, né? Toda a história dele vai mudar. Então, se você quer destravar a sua vida, se você quer desbloquear a sua mente, se você quer desenrolar toda a sua vida, seus relacionamentos, porque isso serve para tudo, faça isso. Pare de olhar a situação, pare de viver de condição e pare de estar em incomodação, procrastinação, desânimo. Você pode muito mais. Eu acredito. Josué foi lá e fez e venceu. Você pode fazer e vencer. Na verdade, você pode muito mais. Acredite, você consegue. Tá bom? Vá, faça e vença.